Bom dia, eu desejo a todos que estão vendo pela primeira vez o nosso canal uma boa aula e que seja sempre bem-vindo. E desejo àqueles que já são seguidores do Matemática de Outro Jeito, que tenham uma boa aula no momento e que aproveite bastante dos ensinamentos que vão aparecer por aqui. Nós hoje vamos falar sobre relações entre vértice, face e aresta de poliedros. Às vezes é muito difícil contar, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e contar de algum deles. Desejo que vocês tenham um bom proveito e vamos começar trabalhando com as coisas mais simples e depois a gente vai passando para poliedros mais complexos. Muito obrigado por nos acompanhar. Quando nós temos que contar vértice, aresta e face de poliedros, às vezes começa a complicar a situação dependendo do tipo de poliedro que nós temos, né? Alguns poliedros são fáceis de contar. Estou tirando aqui um tetraedro que estava dentro daquele hexaedro, e o tetraedro é fácil de contar. Se nós colocarmos ele nessa posição, arestas laterais e 3 arestas na base. Com isso, nós podemos contar que ele tem 6 arestas. Ele também tem 4 faces e tem 4 vértices. É fácil contar. Quando nós passamos para uma pirâmide, que tem 4 arestas laterais, 4 arestas na base, também é fácil, 8. Normalmente as pirâmides são fáceis de contar, porque elas só têm arestas laterais e na base. Essa aqui, por exemplo, é uma pirâmide que tem 7 arestas na base e 7 arestas, fácil de contar. Quando nós pegamos um cubo ou um paralelepípedo, eles também têm só assim, 4 arestas em cima, 4 laterais, 4 na base, fácil de contar. Mas e quando pegamos uma figura dessa? É fácil de contar? Começa a complicar um pouco. Essa aqui, mesmo essa aqui, que é um poliedro regular, costuma ser um pouco difícil de contar. Por isso nós vamos chamar a atenção para 2 técnicas boas de encontrar números de arestas. A primeira é a seguinte: na formação do tetraedro, do icosaedro e do octaedro, nós usamos um módulo triangular como face. Então aqui eu teria 2 faces como módulo triangular. E posso contar quantos lados eu tenho de todas as faces juntas. Fácil. Por exemplo, se eu tenho 20 triângulos, é o caso do icosaedro, eu conto 20 vezes 3, 60. Só que tem um detalhe. Quando eu pego uma aresta dessa aqui, eu observo o seguinte: ela serve a 2 lados do polígono que forma o triângulo. Ela serve a 2 lados do polígono que forma o ângulo, diédrico que tem aqui, quer dizer, que forma o poliedro no final. Então, nós sempre que contamos desse jeito, pegamos o número de faces, multiplicamos pelos números de lados das faces, nós dobramos a quantidade de arestas. Então, temos que dividir por 2. Por exemplo, esse aqui, ele é um dodecaedro, cada face dele é um pentágono, ele, como o nome diz, tem 12 faces, dodecaedro, Se eu pego 12 e multiplico por 5, dá 60. Mas aí eu contei 2 vezes cada arestas. Então eu posso dividir por 2 e obtenho que aqui tem 30 arestas. A mesma coisa acontece com esse aqui, Ele também tem, o icosaedro tem todas as faces triangulares, tem 20. Se eu multiplico por 2, dá 60. Também tem que dividir por 2. Com esse aqui, a situação fica um pouquinho mais interessante. Esse é o cubo octaedro. Ele é formado por 6 faces quadradas e 8 faces triangulares. Se nós pegarmos, for contar tudo, 6 vezes 4, 24, 8 vezes 3, 24, dá 48. Se eu divido por 2, ele tem 24 arestas. Isso a gente pode contar que a gente vai obter isso. Então tem uma técnica boa de contar. É sempre contar o número de dobro de aresta que coincide com o produto da quantidade de faces que eu tenho vezes o número de lado de cada face. Esse aqui, por exemplo, que é uma pirâmide de base heptagonal. Então, ele tem
1 vezes 7, 7. E depois ele tem 7 vezes 3, 21. 7 mais 21 vão dar 28. Então, o que eu faço aqui agora? Eu pego o 28 e divido por 2, ele tem 14. E é verdade, ele tem 7 aqui, ó, na inclinada, e tem 7 embaixo. Dá exatamente 14. Assim, nós podemos até generalizar quando nós... antes de generalizar, vamos ver isso aqui. Esse aqui nós já sabemos, é um poliedro côncavo, né, o icosaedro estrelado. Já vimos lá na escola Tim Lopes, quando eu fui gravado, que isso aqui está sobre a face de um triângulo equilátero do icosaedro. Então, cada pedacinho desse aqui, cada vértice desse aqui, tem 3 faces. Como são 20 faces do icosaedro, nós temos 60 faces aqui. Então, quantas arestas nós temos? Pegamos, cada face aqui é triangular, 60 vezes 3, isso mesmo, 180. 180 dividido por 2, ele tem 90 arestas. Então, nós podemos generalizar e pensar nessa fórmula aqui que todo mundo conhece e que aparece em alguns livros, que o dobro de número de arestas, observe, o dobro de número de arestas, está aqui, ó, dobro de número de arestas é igual a 3 vezes o número de triângulo, 4 vezes o número de quadrilátero, 4 vezes o número de quadriláteros, 5 vezes o número de pentágono e assim até n vezes o número de polígonos de n lados. Mas essa não é a única maneira da gente calcular o número de aresta de um poliedro. Nós também podemos pegar aqui e observar o seguinte, pensando nos vértices, né? Essa aqui é mais simples para a gente pensar. Observe, esse vértice aqui, ele é formado por 1, 2, 3, 4 arestas. Então, se eu pego o número de vértices dessa figura, e essa figura aqui tem um número de vértices que a gente pode contar tranquilamente, né? Porque são, vamos ver, 3 em cima, 3 embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6 e 6, 12. Me parece que tem 12 vértices. Se eu fizer assim, quantos eu tenho embaixo? 4. Quantos eu tenho aqui do lado? 4. Quantos eu tenho aqui em cima? 4. Tem 12 vértices. Então, nós vamos pegar o seguinte, cada vértice desse aqui é formado por 4 arestas. Como ele tem 12 vértices, 12 vezes 4, 48, dividido por 2 dá 24. Então, ele deveria ter 24 arestas. Quantos vértices ele tem? 12 vértices. Cada vértice é formado por 4 arestas. Então, 12 vezes 4, 48. 48 dividido por 2, 24. Será que ele tem 24 arestas? Aqui em cima, ele tem 4. Aqui embaixo, ele tem 4. Aqui do lado, ele tem quantas? Né? Quantas arestas ele tem? Nós já contamos, não contamos? Se nós contamos pelos lados da face, ele tem 4 vezes 6, 24, aí tem 24 arestas. Então, contando aqui agora, ele tem 12 vértices de 4 arestas. Nós sabemos que ele tem 24 arestas, porque nós contamos pelo número de face. Contamos da seguinte maneira, 6 vezes 4, 24, 3 vezes 8, 24, dobrando dá 48, a metade disso é 24. Agora nós vamos contar, partindo do princípio de que ele tem cada vértice formado por 4 arestas. Como são 12 vértices, 12 vezes 4, 48, e aí dá certinho a mesma conta que nós fizemos antes. Né? Ele tem exatamente 24 arestas. Vamos pegar esse aqui, que é um poliedro que tem uma situação diferente. Ele tem vértice formado por 3 arestas, 2, e tem 3 vértices formados por 4 arestas. Vamos contar quantas arestas ele tem. Eu pego aqui 4 vezes 3, 12, mais 2 vezes 3, 6, somado com 12, 18. 18 dividido por 2 dá 9. Então, vamos ver se tem 9 mesmo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 mesmo.
Então nós podemos contar assim. Nós já sabemos que esse sólido aqui tem 90 arestas. Nós contamos ainda há pouco. Agora nós vamos fazer o seguinte: cada vértice desse aqui tem 10 arestas. São 12 vértices desse. Logo, 10 vezes 12, 120. Cada vértice desse aqui tem 3 arestas. São 20 vértices desse. 120 mais 60, 180. Dividido por 2 dá 90. Então nós podemos também generalizar isso aqui desse jeito. Observe, né? 2 vezes o número de arestas. Observe que nessa fórmula aqui, ó, eu tenho 3 vezes vértice formado por 3 arestas, 4 vezes vértice formado por 4 arestas, 5 vezes vértice formado por 5 arestas, até aqui. Se você observar nesse cálculo que nós fizemos, nós temos o seguinte: 3 vezes 20, que são 20 vértices formados por 3 arestas, mais 10 vezes 12, que são 12 vértices formados por 10 arestas. Então, os outros todos seriam 0. Então, isso daria 180, como a gente já viu antes, né? Recapitulando, eu tenho 20 vértices formados por 3 arestas, mais 12 vértices formados por 10 arestas. 3 vezes 20, 60. 12 vezes 10, 120, somando dá 180, que dividido por 2 dá 90. Muito obrigado. A qualquer momento nós voltamos com novas aulas. Esperamos que você tenha curtido esse momento. Nós te pedimos que continue nos seguindo, nos acompanhando. Sempre nós teremos alguma novidade. E não esqueça, antes de você sair aqui do nosso canal, inscreva-se lá e marque o sininho para que quando a gente publicar alguma novidade, você esteja atento e possa curtir. Muito obrigado e espalhe para os seus amigos. Diga que tem um canal que ensina matemática de outro jeito. Bom dia.